Nossa conversa hoje é com Marcos Túlio Fernandes Melo. Ele é graduado em Direito pela Unic, aqui em Cuiabá. É professor nessa área, professor de Direito. Também ele está graduando em Economia aqui na Universidade Federal do Mato Grosso. E aqui ele já é o novo mestre. É o mestre pela pós-graduação em História no Instituto de Geografia, História e Documentação aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. O tema da nossa conversa é sua dissertação defendida quando? Defendida no dia 30 de março desse ano. Está bem recente. Isso. Que tem o seguinte título: Relações de Poder e a Economia Brasileira na trajetória do intelectual Roberto de Campos, Roberto de Oliveira Campos. Marcos, é um prazer ter aqui conosco no Repórter Mato Grosso. Dentro da história você tem um mundo e um fundo para pesquisar. Por que você decidiu mexer numa coisa que alguns considerariam um vespeiro, já que o Roberto Campos, embora seja um intelectual brilhante, também é demonizado, aí, principalmente pelas esquerdas brasileiras. Por que economia e Roberto Campos? Por que esse tema? Bom, primeiramente foi uma indicação do meu professor orientador do trabalho, professor meu da graduação de Economia, que sugeriu esse tema a mim. É um tema que me instiga muito porque envolve história, portanto o tema que eu usei para entrar no programa de pós-graduação em História foi a economia brasileira na trajetória do intelectual Roberto de Oliveira Campos. E dentro desse trabalho a gente procura fazer uma abordagem em cima da história econômica, da história dos intelectuais, da questão da trajetória e relações de poder que permearam a vida de Roberto de Oliveira Campos. A gente não sabe quem está nos assistindo. Para contemplar quem porventura está assistindo e é das novas gerações, nem sabe quem é Roberto Campos, dá uma pincelada. Quem foi Roberto Campos? Bom, Roberto Campos, ele é cuiabano, até um motivo para eu ter escolhido ele também. Assim como ele, eu também sou filho da terra, não de nascimento, mas vim para cá muito novo e considero cuiabano de raiz também. E ele, sendo um cuiabano, nascido então em Nossa Senhora do Livramento, em 1917, Nossa Senhora do Livramento, à época era um distrito de Cuiabá, por isso que a gente fala que tecnicamente... Estava estranhando a sua frase, que eu também sabia que ele era de Livramento. Tecnicamente ele é cuiabano. Mas ele nasce em 1917, aos 12 anos ele entra no seminário de filosofia em Guaxupé, Minas Gerais. Aos 16 anos ele entra no seminário de teologia em Belo Horizonte e forma aos 21 para 22 anos de idade. Prefere não seguir a carreira de sacerdote, sai do seminário, logo depois ele passa no concurso Itamaraty e entra como diplomata no Palácio de Itamaraty, mais ou menos em 1939, ano de início da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse período aí de Segunda Guerra Mundial, percebia-se uma maior amplitude da hegemonia dos Estados Unidos em relação aos demais países do globo. Em 1942, ele vai trabalhar na Embaixada Brasileira em Washington e ali ele passa a construir um caminho dentro da diplomacia externa brasileira. Mais ou menos ele fica até 1949, 1950, 51 ele volta para o Brasil, onde ele passa a ter um maior protagonismo na vida econômica brasileira desse período. Ocupou alguns cargos, foi parlamentar? Em 1951 ele já começa como oficial de ligação econômica do governo Juscelino Kubitschek. Em 1952 ele é um dos responsáveis pela criação do então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, que atualmente é o BNDES. Trabalha como protagonista na criação e elaboração do plano de metas de Juscelino Kubitschek, se opôs a... 50 anos em 5. Isso, se opôs à mudança da capital, então, no Rio de Janeiro para Brasília, mas apoiou outros elementos do plano de metas, sobretudo no investimento em infraestrutura, no combate à inflação. E aí, a partir da década de 60, já tendo escrito algumas obras, sobretudo obras voltando ao pensamento do Brasil e da economia. Ele ocupa o cargo de ministro de Planejamento do governo Castelo Branco em 1964. Ele é notoriamente sabido um forte apoiador do regime militar no Brasil e foi um intelectual de direita. Ele sai do cargo de ministro do Planejamento em 1967, vai para a iniciativa privada e nas décadas de 70 e 80 ele ocupa, respectivamente, a embaixada de Washington como embaixador do Brasil lá
e a Embaixada de Londres como embaixador do Brasil na Inglaterra. É nesse período aí que vem uma alteração na concepção econômica ou de formação econômica que ele tinha. Até então ele era considerado, para Ricardo Biechowski, um autor desenvolvimentista, não nacionalista, e passa a ser, doravante, desse período que eu estou me referindo, um economista liberal ou neoliberal. E foi a partir desse período aí que ele começa a escrever obras relacionadas a essa temática e se tornou, decorrente disso, um dos maiores expoentes do pensamento econômico liberal no Brasil. Sua pesquisa vai até que ponto da vida dele? Minha pesquisa vai até 1982, no ano em que ele disputou o cargo de senador pelo estado de Mato Grosso, concorrendo dentro da própria chapa com o Dr. Gabriel Novis Neves, fundador reitor dessa Universidade Federal de Mato Grosso, e concorreu com Garcia Neto e Vicente Bezerra Neto também, para ocupar o cargo de senador a partir de 1983. Mas nosso trabalho fecha em cima da vitória dele, da vitória dele. Foi uma vitória até contestada, porque dizem que ele veio com uma grande força do capital internacional e, segundo a gente pôde constatar nas nossas entrevistas, isso influenciou bastante a vitória dele naquele pleito. Ele já faleceu, mas ele era imortal também. Isso. Em 1995 ele foi eleito para a Academia Mato Grossense de Letras. Em 1987 ele já havia sido escolhido imortal da Academia Brasileira de Filosofia. E no ano de 1999 ele foi escolhido como imortal da Academia Brasileira de Letras, dentro de uma grande polêmica também, porque o então ocupante da cadeira que havia falecido, Dias Gomes, o autor Dias Gomes de novelas, a viúva dele se opôs fortemente ao ingresso do Roberto Campos na academia, sobretudo em decorrência dessa vertente dele de direita, de ter apoiado o regime militar. Defensor do capitalismo. Isso, aqui no Brasil é quase palavrão, capitalismo. Pois é. Você diria que ele foi demonizado pela esquerda brasileira, mas você não se incomodou com isso, decidiu enfrentar esse viés, mesmo sabendo que algumas pessoas não iriam gostar do assunto? Eu particularmente eu tenho uma tendência mais de centro-esquerda, mas reconheço na figura de Roberto Campos como um dos 3 maiores mato-grossenses da nossa história, ao lado de Cândido Mariano da Silva Rondon e ao lado de Eurico Gaspar Dutra. Ele recebeu a alcunha de Bob Fields, justamente por defender esse capital internacional, mas foi um homem respeitado por todos os segmentos. Teve grandes opositores ao longo da sua trajetória, ele se debateu com Leonel Brizola, com Carlos Lacerda, com Assis Chateaubriand, enfim. Foi um grande frasista também. Um grande frasista, pega o período em que o Lula também começa na militância política brasileira, e realmente ele escreveu várias obras, sempre criticando a questão, principalmente a partir da década de 70, da questão intervencionista do Estado. Sim. E, infelizmente, nessa entrevista não dá para se estender tanto assim, mas quem quiser saber mais sobre o trabalho, a partir de quando ele deve estar disponível? Olha, o trabalho a gente está entregando o exemplar final agora essa semana e eu acredito que a partir da próxima semana já vai estar à disposição no programa de pós-graduação do Departamento de História da Universidade Federal de Mato Grosso. Fica uma cópia também na Biblioteca Geral. Fica uma cópia lá também disponível para todos que Fica quiserem. Aí o convite, dentro de algum tempo, já o trabalho do Marcos Túlio Fernandes Melo já estará disponível, basta digitar dissertação, FMT, Roberto Campos, seguramente vai achar lá pelo Google. Vai achar. Marcos, muito obrigado pelas informações. O prazer foi meu. Voltamos daqui a pouco com mais notícias.